Introdução à parte 2 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Comentário. Como um prelúdio à discussão da parte 2, voltamos à introdução do livro de exercícios. Citação. O livro de exercícios é dividido em duas seções principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Livro de exercícios, introdução. Comentário. O propósito da parte 1, portanto, é desfazer o sistema de pensamento do ego. Nós temos visto repetidamente que Jesus nos apresenta as crenças da mente errada e da mente certa, apelando a nós para escolhermos entre elas. O fato de termos consolidado tudo o que aprendemos até agora, o suficiente para escolher contra o especialismo do ego, as lições e resumos na parte 2 nos ajudam com o próximo passo, a aquisição da percepção verdadeira. Uma vez que tenhamos escolhido contra o ego, vamos ouvir a voz de Jesus mais frequentemente e começaremos a ver mais claramente. Citação. Agora, as palavras significarão pouco. Comentário. Esse tema é familiar para nós a essa altura. Jesus enfatizando o quanto precisamos praticar fielmente o que ele nos ensinou, aprendendo a não sermos dependentes da forma, mas apenas do conteúdo. Citação. Nós as usamos apenas como guias dos quais já não dependemos, pois agora buscamos unicamente a experiência direta com a verdade. As lições que restam são meras introduções para os momentos em que deixaremos o mundo da dor e entraremos na paz. Agora começamos a alcançar a meta que esse curso estabeleceu e a encontrar o fim para o qual a nossa prática sempre esteve dirigida. Comentário. Jesus não espera que nós estejamos a um passo do céu, pois, agora que fizemos o trabalho introdutório, a jornada real começa. Na verdade, no final do livro de exercícios, ele nos diz, abre aspas, esse curso é um início, não um fim, fecha aspas. Livro de exercícios, epílogo. Ele, portanto, apela a nós para nos lembrarmos de que nossa meta é, abre aspas, encontrar o fim para o qual a nossa prática sempre esteve dirigida, fecha aspas. É a meta que torna os exercícios significativos, refletindo o princípio articulado na seguinte passagem. Citação. Em qualquer situação, a primeira coisa a considerar muito simplesmente é, abre aspas, o que eu quero que resulte disso? Para que serve isso? Fecha aspas. O esclarecimento da meta tem que estar no início, pois é isso o que vai determinar o resultado. O valor de decidir com antecedência o que é que queres que aconteça simplesmente está em que perceberás a situação como um meio de fazer com que isso aconteça. Farás, portanto, todos os esforços para não ver o que interfere com a realização do teu objetivo e concentrar-te-ás em tudo aquilo que te ajuda a realizá-lo. A situação agora tem significado, mas somente porque a meta fez com que ela fosse significativa. Texto, capítulo 17. Comentário. Nós caminhamos pela fina linha de prestar atenção ao ego, no entanto, evitando a armadilha de chafurdarmos em sua engenhosa complexidade.
Lembre-se, Jesus avisa, nossa meta é pularmos nas águas do ego e nadarmos até o mundo real do outro lado. Não ficarmos tão encantados pelo seu especialismo que acabemos mergulhando para explorarmos seu tesouro enterrado. Portanto, é importante estarmos cientes do ego, mas não colocarmos seus ídolos cultuados diante da nossa meta de paz, que nós atingimos por olharmos para nossos relacionamentos especiais, a fim de que possamos ser libertados deles, os meios que Jesus usa para nos levar para casa. Citação: agora, procuramos deixar que o exercício seja apenas um começo, pois esperamos em serena expectativa pelo nosso Deus e Pai. Comentário: Jesus nos pede para sermos quietos, mesmo em meio ao nosso dia ocupado. Como vimos na revisão 6, o foco agora está em aprendermos como silenciarmos os gritos estridentes do ego em nossas mentes. Nessa passagem final de A Canção da Oração, ouça Deus, nosso Pai, entre aspas, falar conosco sobre o amor que é relembrado dentro da quietude de nossas mentes serenas. Citação: Vem a mim, minhas crianças, sem tais pensamentos distorcidos sobre os vossos corações. Meus braços estão abertos para o filho que amo e que não compreende que ele está curado e que as suas orações nunca deixaram de cantar a sua alegre gratidão em união com toda a criação. Na santidade do amor. Fica quieto um instante. Por baixo dos sons estridentes e amargos da batalha e da derrota, existe uma voz que te fala de mim. Volta para mim, que nunca deixei o meu filho. Ouve, minha criança, o teu pai chama por ti. Não te recuses a ouvir o chamado do amor. Canção da Oração 3, 4. Citação: Ele prometeu que ele próprio daria o último passo, e temos certeza de que as suas promessas são cumpridas. Já percorremos uma grande parte da estrada e agora esperamos por ele. Continuaremos a passar algum tempo com ele de manhã e à noite, tanto quanto nos fizer felizes. Agora não consideraremos o tempo uma questão de duração. Comentário: No Manual para Professores, Jesus discute esse ritual ao mesmo tempo estruturante e mais dependente da nossa necessidade do que qualquer outro. Citação: Esse curso é sempre prático. Pode acontecer que o professor de Deus não esteja em uma situação que lhe favoreça pensar em quietude ao acordar. Se é esse o caso, que ele apenas se lembre de que está escolhendo passar seu tempo com Deus o quanto antes e que o faça. A duração não é a maior preocupação. É fácil uma pessoa ficar 1 hora sentada de olhos fechados e não realizar nada. Do mesmo modo, pode-se facilmente dar a Deus um instante apenas, e nesse instante unir-se completamente a Ele. O mesmo procedimento deve ser seguido à noite. Se possível, porém, o tempo imediatamente anterior à hora de dormir é um momento que se deseja dedicar a Deus. Ele coloca a tua mente em um padrão de descanso que te orienta para longe do medo. Manual dos Professores 16:4. Comentário: É óbvio que Jesus não está falando sobre tempo, mas atitude. É possível estar fisicamente ocupado,
no entanto, com uma mente quieta. Na verdade, esse é o objetivo. Não que estejamos fisicamente quietos durante 24 horas por dia, mas que estejamos mentalmente quietos, ainda que o corpo possa estar bem ativo. Jesus nos diz que seu curso é prático, e então ele não está sugerindo que neguemos nossas responsabilidades no mundo, mas ele realmente nos impele a lembrarmos da nossa primeira responsabilidade, escolhermos a ele em vez do ego. Aprendermos a sermos devotados a Jesus como nosso professor é o que nos impulsiona ao longo da, entre aspas, jornada sem distância. Texto, capítulo 8. Até Deus se abaixar e nos levantar até Ele. Texto, capítulo 11. Citação. Nós usaremos o tempo de que precisarmos para o resultado que desejamos. Tampouco nos esqueceremos de pensar nele a cada hora do dia, chamando a Deus quando precisarmos dele, nos momentos em que nos sentimos tentados a esquecer nossa meta. Comentário. Não devemos desistir da nossa prática estruturada, porque ainda precisamos dela. No entanto, Jesus nos diz para ficarmos cada vez menos dependentes dela. Isso permite que nossa necessidade se torne a determinante para pedirmos ajuda. E fomos treinados a estar vigilantes em relação às escolhas do nosso ego para que possamos pedir a Jesus para nos lembrar da nossa meta de voltarmos para casa. Citação. Nos próximos dias, continuaremos com um pensamento central e usaremos esse pensamento para dar início aos nossos momentos de descanso e para acalmar as nossas mentes quando necessário. Mas não nos contentaremos só com a simples prática nos instantes santos que restam para concluir o ano que demos a Deus. Diremos algumas palavras simples de boas-vindas e esperaremos que o nosso Pai se revele, conforme prometeu. Nós o chamamos e ele prometeu que o seu filho não ficaria sem resposta quando invocasse o seu nome. Comentário. Uma vez que Deus está presente em nossas mentes através da sua memória, o Espírito Santo, entre aspas, revelar a si mesmo simplesmente significa que nós removemos as barreiras à nossa consciência da sua presença, revertendo a decisão da mente de não estar plenamente presente para ele. Assim, nossa prática diária não deveria ser simplesmente uma questão de completar um exercício específico ou qualquer coisa que a lição nos instrua a fazer, mas deveria incluir uma vigilância contínua sobre o ego. Citação. Agora, vamos a ele só com o seu verbo em nossas mentes e nossos corações, e esperamos que ele dê o passo em nossa direção, que, através da sua própria voz, ele disse que não deixaria de dar quando o convidássemos a fazê-lo. Comentário. A frase-chave é, entre aspas, quando o convidássemos. É nossa escolha convidar o Espírito Santo. No contexto de compartilharmos seus pensamentos de que dar e receber são o mesmo, Jesus afirma. Citação. Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz, abre aspas, tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. Fecha aspas.
e usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Texto, capítulo 5. Citação: Ele não deixou o seu filho em toda a sua loucura, nem traiu a sua confiança nele. Comentário: o amor de Deus está plenamente presente em nós e, portanto, nossa confiança nele tem total fundamento e não foi traída. Lembre-se de que o ego quer que acreditemos que Deus e Jesus nos enganam. E esse curso não é confiável porque ele não funciona. Releia essa passagem do texto sobre como nosso especialismo nos leva a pensar em Deus como um ego. Citação: Tu, que preferes a separação, por exemplo, o especialismo, à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz até que pediste um favor especial, e Deus não o concedeu, porque o pedido era algo alheio a ele, e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu o seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Texto, capítulo 13. Comentário: o fato é, no entanto, que nós queremos nos sentir traídos, como um meio de ocultarmos a crença de que nós somos os traidores pecaminosos. Uma vez que nosso pecado aparente não teve efeitos, não existe nada a esconder ou defender. Portanto, Jesus nos lembra de que Deus não traiu nossa confiança, e nós só precisamos nos lembrar do seu amor fiel. Citação: Ele não deixou os seus pensamentos, que é o Filho de Deus, mas tu esqueceste a sua presença e não recordaste o seu amor. Entretanto, ele jamais deixou os seus pensamentos para que morressem, sem que a sua fonte estivesse para sempre neles mesmos. Ele não poderia separar-se deles, assim como eles não poderiam mantê-lo de fora. Em unidade com ele, todos vivem, e na sua unicidade, ambos se mantêm completos. Texto, capítulo 31. Citação: A sua fidelidade não lhe valeu o convite que ele busca para nos fazer felizes? Nós faremos o convite, e esse será aceito. E assim, agora o nosso tempo será passado com ele. Pronunciamos as palavras do convite que a sua voz sugere e esperamos que ele venha a nós. Comentário: nessa introdução, Jesus equaciona a si mesmo ao Espírito Santo. Embora estivesse claro para Ellen que era a voz de Jesus que ela ouvia, aqui ele nos diz que essas são as palavras do Espírito Santo. Ellen não estava ouvindo duas vozes, no entanto, pois existe apenas uma. Espírito Santo, Jesus, voz, são apenas símbolos diferentes para o amor não simbólico de Deus. Em última instância, é claro, quer essas lições tenham vindo de Jesus ou do Espírito Santo, é irrelevante. É só a sua aplicação que importa. Assim, as linhas acima constituem nosso convite ao Espírito Santo para nos ensinar suas lições de perdão,
os meios de nos lembrarmos da nossa verdadeira identidade no reino de Deus, junto com todos os nossos irmãos. Citação: busca em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente. Mas busques apenas isso, porque não podes achar nada mais. Não há nada mais. O amor só precisa deste convite. Ele vem livremente a toda a filiação, sendo o que é a filiação. Através do teu despertar para ele, estás meramente esquecendo daquilo que não és. Isso te permite lembrar o que és. Texto, capítulo 7. Citação: agora, o momento da profecia é cumprido. Agora, todas as antigas promessas são mantidas e plenamente cumpridas. Comentário: o cumprimento da profecia se refere a uma promessa ancestral feita por Deus ao seu Filho, para sempre um com ele. Através de todo ou um curso em milagres, especialmente no texto, Jesus fala dessas promessas, todas as quais estão relacionadas à nossa unicidade com Deus. Lembre-se dessa adorável declaração. Citação: Deus cumpre as suas promessas, o seu Filho cumpre as suas. Ao criá-lo, assim disse o seu Pai, abre aspas, tu és meu amado, e eu o teu para sempre. Sê, pois, perfeito como eu sou, pois nunca poderás estar à parte de mim. Fecha aspas. Seu filho não se lembra de que ele lhe respondeu, entre aspas, assim serei, embora ele tenha nascido dessa promessa. Texto, capítulo 28. Comentário: no instante em que parecemos nos separar de Deus e adormecemos, a memória de quem nós somos como seu Filho ficou enterrada em nossas mentes, como o Espírito Santo e sua expiação. A promessa ancestral que sempre foi, ainda é e sempre será. Nada do que acreditamos em contrário teve qualquer efeito sobre a verdade. Nós nunca deixamos Deus e, portanto, permanecemos em unidade com nosso Criador e Fonte. A profecia é cumprida. Citação: não há mais nenhum passo que o tempo separe da sua realização. Comentário: o mundo quase infinito do tempo e espaço, desenrolando-se por bilhões de anos, não afetou a realidade. No instante santo atemporal e não espacial, quando escolhemos estar com Jesus, o tempo é inexistente. Nenhum pecado, culpa e medo, nenhum passado, presente e futuro. Só resta a memória de quem nós somos, que desfaz o pensamento de que jamais poderíamos ser alguma outra coisa. Aqui estão 3 breves declarações que refletem a verdade, sem tempo e sem espaço, do instante santo. Citação: há tanto tempo atrás, por um intervalo de tempo tão diminuto, que nenhuma nota na canção do céu se perdeu. Texto, capítulo 26. Citação: o tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Texto, capítulo 13. Citação: no entanto, a separação não passa de um espaço vazio, que nada engloba, que nada faz, tão sem substância quanto o vazio entre as ondas que um navio faz ao passar. E é preenchido com a mesma rapidez com que a água corre para fechar as brechas
e as ondas se juntam para cobri-la. Onde está a brecha entre as ondas, depois que elas se unem e cobrem o espaço que parecia mantê-las separadas por um breve momento? Texto, capítulo 28. Citação: pois agora não podemos falhar. Senta-te silenciosamente e espera o teu Pai. Ele quer vir a ti quando tiveres reconhecido que essa é a tua vontade. Comentário: aqui, Deus é citado como se fosse uma pessoa. Esses são simplesmente símbolos. No entanto, uma vez que pensamos que somos seres humanos, só podemos entender uma linguagem estabelecida nessa moldura. A verdade, entretanto, é que a vontade de Deus é a perfeita unicidade. Quando escolhemos entender que a separação não nos trouxe paz e então não a queremos mais, aceitamos a expiação e sabemos que a vontade de Deus é uma conosco e a nossa com a dele. Citação: e nunca poderias ter chegado até aqui se não tivesses visto, mesmo indistintamente, que essa é a tua vontade. Comentário: a frase, entre aspas, mesmo indistintamente, também é encontrada no capítulo 2, onde Jesus fala da inevitabilidade do nosso reconhecimento de que tem que existir outro caminho. Citação: a tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Texto capítulo 2. Comentário: o que nos permitiu iniciarmos nossa jornada e chegar até esse ponto foi perceber que sermos separados de Deus e sermos indulgentes com nosso especialismo não nos faz felizes. Assim, isso não poderia refletir nossa vontade. Citação: estou tão perto de ti que não podemos fracassar. Pai, nós te oferecemos esses momentos santos em gratidão àquele que nos ensinou como deixar o mundo da tristeza em troca do seu substituto, que nos é dado por ti. Comentário: esse é um dos poucos lugares no livro de exercícios onde Jesus fala conosco na primeira pessoa. Note também que em alguns trechos no Um Curso em Milagres, Jesus é nosso professor. Em outros, como aqui, o Espírito Santo tem esse papel. Os dois são intercambiáveis, pois não existem realmente duas, entre aspas, pessoas em nossas mentes, mais do que existem duas vozes. Lembre-se de que Jesus usa símbolos para falar conosco, em qualquer nível que podemos aceitar e entender. Citação: já não olhamos para trás agora. Comentário: isso é uma referência ao símbolo mitológico bem conhecido, encontrado, por exemplo, na história bíblica da esposa de Ló, em Gênesis 19, 26, e o mito de Orfeu e Eurídice. Aqui, olhar para trás significa olhar para o ego como nosso professor. Jesus aponta nosso equívoco para que possamos olhar apenas na direção da mente certa, olhando para o ego e dizendo não. Citação: não olhes para trás, a não ser com honestidade. E quando um ídolo te tentar, pensa nisso. Nunca houve um momento em que um ídolo te trouxesse coisa alguma, exceto a dádiva, entre aspas, da culpa. Nenhum deles foi comprado, a não ser ao custo da dor, e nem jamais foi pago apenas por ti.
olha para frente. Em confiança, caminha com o coração feliz, que bate em esperança e não ecoa no medo. Texto capítulo 30. Citação. Olhamos para frente, com os nossos olhos fixos no fim da jornada. Comentário. Mantenha em mente o objetivo de despertar do sonho, não de se tornar mais feliz dentro dele. Escolher Jesus como nosso professor é o meio de despertar, pois ele vai ajudá-lo a perdoar seus relacionamentos especiais. Como ele pergunta no texto, se você quer alcançar o final de despertar do sonho do ego, por que você não iria aceitar o meio do perdão oferecido para ajudá-lo a atingir seu objetivo? Além disso, ele explica: não é o perdão que é difícil ou amedrontador, mas o objetivo de Deus para o qual ele nos leva. Como sempre, Jesus implora a nós para sermos honestos conosco mesmos e com ele. Citação. Reconheces que queres a meta. Não estás também disposto a aceitar os meios? Se não estás, vamos admitir que tu és inconsistente. Um propósito se atinge através de meios, e se queres um propósito, tens que estar disposto a querer também os meios. Como é possível uma pessoa ser sincera e dizer, abre aspas, quero isso acima de tudo. No entanto, não quero aprender os meios de conseguir isso? Fecha aspas. Para obter a meta, o Espírito Santo, de fato, pede pouco. Ele não pede mais para dar os meios também. Os meios são secundários em relação à meta. E quando hesitas, é porque o propósito te assusta, não os meios. Lembra-te disso, pois de outro modo cometerás o erro de acreditar que os meios são difíceis. No entanto, como podem ser difíceis se simplesmente te são dados? Eles garantem a meta e estão perfeitamente alinhados com ela. Antes de olharmos para eles um pouco mais de perto, lembra-te que se pensas que os meios são impossíveis, a tua vontade de alcançar o propósito foi abalado. Pois, se é possível alcançar uma meta, os meios para se fazer isso têm que ser igualmente possíveis. Texto capítulo 20. Aceita estas nossas pequenas dádivas de gratidão, pois pela visão de Cristo, contemplamos um mundo além daquele que fizemos e aceitamos esse mundo para substituir inteiramente o nosso. Comentário. Jesus nos diz que está pedindo a Deus para aceitar nossas pequenas dádivas de agradecimento, pois, antes de transcendermos a percepção, temos que olhar para o mundo através da visão de Cristo, o mundo curativo de perdão, e depois aceitarmos o mundo real no lugar do nosso próprio. Esse é o penúltimo passo antes de Deus dar o último e estarmos em casa. A seguinte passagem resume o papel que curar a separação com nossos irmãos desempenha em nos lembrarmos do nosso Criador. Citação. Deixa que a tua luz brilhe sobre os teus irmãos, em memória do teu Criador, pois irás lembrar-te dele à medida em que invocas as testemunhas da sua criação. Aqueles a quem curas dão testemunho da tua cura,
pois na sua integridade verás a tua. E à medida em que os seus hinos de louvor e contentamento elevam-se até o teu Criador, Ele devolverá os teus agradecimentos em sua resposta clara ao teu chamado. Pois é impossível que o seu filho o invoque e permaneça sem resposta. O seu chamado a ti não é senão o teu chamado a ele. E nele tu és respondido pela sua paz. Texto capítulo 13. Citação. E agora aguardamos em silêncio, sem medo e certos da tua vinda. Buscamos encontrar o nosso caminho seguindo o guia que nos enviaste. Comentário. E então nós encontramos a paz que verdadeiramente buscamos. Citação. Não sabíamos o caminho, mas tu não nos esqueceste, e sabemos que não nos esquecerás agora. Comentário. Nós encontramos aqui um eco da adorável segunda parte da lição 189. O ego nos faria acreditar que se Deus não nos punir, Ele vai nos esquecer, significando que vamos continuar abandonados e órfãos. Em nossas mentes certas, no entanto, está a mensagem curativa que Deus nunca iria nos deixar partir, nem se esqueceria de nós, porque nós somos um com Ele. Lembre-se dessa tocante passagem. Citação. Tu és inteiramente insubstituível na mente de Deus. Nenhuma outra pessoa pode preencher a tua parte nela, e enquanto deixas a tua parte vazia, o teu lugar eterno simplesmente espera pelo teu retorno. Deus, através da sua voz, lembra-te disso, e o próprio Deus mantém a salvo as tuas extensões dentro dele. O teu valor está na mente de Deus e, portanto, não está apenas na tua. Texto capítulo 9. Pedimos apenas que as tuas antigas promessas sejam cumpridas, como é a tua vontade cumpri-las. Ao pedirmos isso, a nossa vontade é a tua. O Pai e o Filho, cuja santa vontade criou tudo o que existe, em nada podem fracassar. Com essa certeza, empreendemos esses últimos passos em tua direção e descansamos, confiantes no teu amor, que não fracassará junto ao Filho que te invoca. Comentário. Essas promessas representam a verdade de que nós sempre permanecemos em unidade com nosso Criador. O resultado é tão certo quanto Ele, porque nossa unicidade nunca mudou. Citação. Um espaço onde Deus não está, uma brecha entre o Pai e o Filho, não é a vontade de nenhum dos dois, que prometeram ser um só. A promessa de Deus é uma promessa a si mesmo, e não existe ninguém que possa ser infiel ao que é a vontade de Deus como parte do que Ele é. A promessa de que não existe nenhuma brecha entre Ele e o que Ele é não pode ser falsa. Que vontade pode intervir entre o que é necessariamente uno e em cuja integridade não pode haver nenhuma brecha? Texto capítulo 28. E assim, damos início à última parte deste ano santo, que passamos juntos em busca da verdade e de Deus, que é o único Criador da verdade. Achamos o caminho que Ele escolheu para nós e escolhemos segui-lo como Ele queria que fizéssemos. Comentário. Jesus continuamente
retorna à importância de reconhecermos que, uma vez que escolhemos um caminho equivocado, agora podemos escolher aquele que vai nos levar para casa. O parágrafo inicial do epílogo, ao esclarecimento de termos, expressa lindamente o fim da jornada, a meta certa, a qual o perdão e Jesus gentilmente nos conduzem. Citação: Não te esqueças de que, uma vez iniciada essa jornada, o fim é certo. A dúvida ao longo do caminho vai e vem, e vai para vir de novo. No entanto, o fim é certo. Ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou que fizesse. Quando esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com o seu verbo no teu coração. Quem poderia se desesperar quando tem uma esperança como essa? Ilusões de desespero podem parecer vir, mas aprende como não te deixares enganar por elas. Atrás de cada uma delas está a realidade e está Deus. Por que esperarias por isso e o trocarias por ilusões, quando seu amor está a apenas um instante a mais na estrada onde todas as ilusões chegam ao fim? O fim é certo e garantido por Deus. Quem fica diante de uma imagem sem vida, quando, a um passo de distância, o Santo dos Santos abre uma porta antiga que conduz para além do mundo? Esclarecimento de termos, capítulo 1. A sua mão nos amparou. Os seus pensamentos iluminaram a escuridão das nossas mentes. O seu amor chamou por nós incessantemente, desde o início dos tempos. Comentário: Nós nunca estivemos sozinhos, porque o amor de Deus sempre esteve conosco, apoiando nossos esforços, iluminando nossas mentes e nos lembrando, através da sua voz, para voltarmos para casa. Citação: Desejamos que Deus fracassasse em ter o filho que Ele criou para si mesmo. Quisemos que Deus se modificasse e que se transformasse no que queríamos fazer dele. E acreditamos que os nossos loucos desejos fossem a verdade. Comentário: Esse é o cerne do sistema de pensamento do ego. Nós queremos que Deus fale com seu Filho, porque isso prova que estamos certos e Ele não é confiável. Nós somos, no entanto, pois só nós sabemos o que é melhor para nós. É importante notar que nós não apenas queremos que Deus fale conosco, mas que cada figura de autoridade fale também. Nós queremos ser injustamente tratados pelas autoridades, que elas não estejam lá para nós, não nos deem o conforto, amor e ajuda de que precisamos, porque isso prova que nosso julgamento estava correto. Nosso problema de autoridade transforma Deus em uma imagem que fizemos, em vez de vermos a nós mesmos à sua imagem. Essas duas passagens expressam essa mudança da verdade do Deus de amor para um pai vingativo que pune suas crianças pecadoras. Citação: Assim, a expiação vem a ser um mito e a vingança, não o perdão, é a vontade de Deus. A partir de onde tudo isso começa, não há nenhuma ajuda à vista que possa ser bem-sucedida. Só a destruição pode ser o resultado. E o próprio Deus
parece estar ao lado da destruição para dominar seu filho. Texto capítulo 23. O pecado não é erro, pois ele vai além da correção para a impossibilidade. Entretanto, a crença em que o pecado é real fez com que alguns erros parecessem estar para sempre além da esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Se isso fosse assim, ao céu se oporia a própria oposição celeste, tão real quanto ele. E então, a vontade de Deus estaria partida em duas, e toda a criação estaria sujeita às leis de dois poderes opostos, até que Deus se tornasse impaciente, partisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Nesse caso, ele de fato teria enlouquecido, proclamando que o pecado usurpou a sua realidade e, afinal, trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. Texto capítulo 26. Comentário. No entanto, nada disso é verdadeiro, e nossa escolha de nos lembrarmos do amor de Deus aterroriza o ego que exige nosso ódio ininterrupto a ele. Citação. Os especiais, entre parênteses, odeiam o chamado que quer despertá-los e amaldiçoam a Deus porque ele não fez do seu sonho realidade. Texto capítulo 24. Estamos felizes agora por tudo isso ter se desfeito e já não pensamos que as ilusões sejam verdadeiras. Comentário. Por trás da alegria, é claro, está a gratidão. Nós temos que ser alegres e gratos por ter sido provado que estamos errados. Uma vez que aceitarmos esse fato feliz, a interferência à verdade se vai. Citação. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro. Texto capítulo 3. Comentário. E então a passagem acima continua. Citação. Amaldiçoam a Deus e morrem, mas não por causa dele, que não fez a morte. Apenas em sonhos, perdoa ao teu pai por não ter sido sua vontade que sejas crucificado. Texto capítulo 24. A memória de Deus desponta nos vastos horizontes de nossas mentes. Mais um momento e ela surgirá outra vez. Mais um momento e nós, os filhos de Deus, estaremos a salvo em casa, onde Ele quer que estejamos. Comentário. O texto termina de forma similar. Citação. Pois nós alcançamos o lugar onde todos nós somos um, e estamos em casa, onde tu queres que estejamos. Texto capítulo 31. Agora, a necessidade da prática está quase no fim, pois nessa parte final, passaremos a compreender que precisamos apenas chamar a Deus e todas as tentações desaparecerão. Comentário. Jesus, mais uma vez, presume que nós aprendemos suas lições,
entendendo que quando formos tentados a nos sentirmos injustamente tratados ou aflitos, tudo o que precisamos fazer é invocar o nome de Deus e aceitarmos a correção da mente. As tentações do ego, então, desaparecem, e a paz é o feliz resultado. Citação: ao invés de palavras, basta sentirmos o seu amor. Ao invés de orações, basta invocarmos o seu nome. Ao invés de julgar, basta nos aquietarmos e deixarmos que todas as coisas sejam curadas. Comentário: nós vamos a Jesus e o problema some. Nós não precisamos dizer palavras especiais nem fazer alguma coisa, exceto percebermos que estávamos errados. Nós sabemos onde escolher a resposta, e qualquer que sejam nossas preocupações, elas vão desaparecer na quietude do instante santo. Citação: aceitaremos o modo como o plano de Deus chegará ao fim, assim como recebemos o modo como começou. Agora ele está completo. Esse ano nos trouxe a eternidade. Comentário: pode ser transtornador descobrir, tendo completado o livro de exercícios, que ainda temos um longo caminho até a eternidade. Esse, então, é o discurso de incentivo de Jesus para nos lembrar da nossa meta. Se nós combinarmos a declaração, abre aspas, esse ano nos trouxe a eternidade, fecha aspas, com a última que diz, abre aspas, esse curso é um início e não um fim, fecha aspas, vamos ficar tentados a pensar que Jesus fala coisas diferentes, em momentos diferentes, sobre a mesma situação. Suas palavras não são contraditórias. No entanto, quando percebemos seu propósito, pois ele nos ensina em níveis diferentes. Por um lado, Jesus nos inspira a continuarmos nossa jornada, e por outro, ele nos dá uma visão do final, a razão pela qual embarcamos na jornada para início de conversa. As sentenças 6 e 7 refletem a visão final, apresentada no fim do texto, onde Jesus diz que a jornada termina no local onde começou. Começando com o tomador de decisões, na mente, escolhendo contra Deus e a favor do ego, a jornada termina quando a mente reverte a si mesma e escolhe contra o ego e a favor de Deus. Aqui está o adorável final do epílogo, do qual acabamos de citar. Citação: vamos sair e encontrar o mundo recém-nascido, sabendo que Cristo renasceu nele e que a santidade deste renascimento vai durar para sempre. Nós tínhamos perdido nosso caminho, mas ele o achou para nós. Vamos dar boas-vindas a ele, que retorna a nós, para celebrar a salvação e o fim de tudo o que pensávamos ter feito. A estrela da manhã deste novo dia olha para um mundo diferente, onde Deus é bem-vindo e seu Filho com ele. Nós que o completamos, oferecemos a nossa gratidão a ele, assim como ele nos dá graças. O Filho está quieto, e na quietude que Deus lhe deu, entra em sua casa e está, enfim, em paz. Esclarecimento de termos, capítulo 5. De vez em quando, instruções sobre um tema de especial pertinência introduzir-se-ão nas nossas lições diárias e nos períodos sem palavras de profunda experiência que se seguirão. Estes pensamentos especiais
devem ser revisados a cada dia, e cada um deve continuar até que te sejam dados os pensamentos seguintes. Deves lê-los com vagar e refletir sobre eles por algum tempo, antes de um dos abençoados instantes santos do dia. Damos a primeira dessas instruções agora. Comentário. Essas instruções são revisões inspiradoras do sistema de pensamento do curso e deveriam ser lidas completamente e com grande cuidado. A esses pensamentos especiais, nós alegremente levamos as interferências à nossa paz, que surgem diariamente, como fazemos com cada uma das meditações diárias. Cada uma dessas lições, exceto no final da parte 2, vem em duas partes. Uma consiste de uma oração dirigida a Deus como o Pai, e está sempre escrita em itálico. A outra consiste de uma mensagem ou ensinamento, e está frequentemente na primeira pessoa, o que nos lembra de que nosso professor é Jesus. Existem algumas raras exceções onde o eu somos nós mesmos e nós descobrimos que algumas vezes a oração está em primeiro lugar e em outras a mensagem. Outro ponto familiar engloba a repetição, uma vez que essas orações são direcionadas a Deus como o Pai. Você pode se lembrar de que na lição 183, Jesus diz que Deus não ouve nossas pequenas preces e, através de todo um curso em milagres, ele ensina que Deus, ou o Espírito, não sabe nada sobre nosso ser separado e imutável. Por exemplo, citação: nada pode alcançar o Espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do Espírito. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o Espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Texto capítulo 4. O Espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Texto capítulo 4. Nada do que Deus não conhece existe, e o que ele conhece existe para sempre, imutavelmente. Texto capítulo 30. Comentário. Falando no manual sobre o papel das palavras na cura, Jesus afirma explicitamente que Deus não entende palavras, que foram feitas para nos manter separados dele. No entanto, aqui na parte 2, temos uma oração após a outra, uma mais adorável que a última, cada uma delas dirigida a Deus. No entanto, não deveríamos usar isso para entender que estamos literalmente rezando a Deus, nossa fonte, e que Ele ouve nossas palavras. Essas orações são destinadas a nós. Em outras palavras, Jesus está nos fazendo experimentar nossa gratidão a Deus, o quanto realmente o amamos e o quanto estávamos enganados em nossas escolhas contra Ele e seu amor. As orações a Deus como o Pai, portanto, deveriam ser vistas como simbólicas, e é essencial entender a diferença entre símbolo e fonte. Na literatura, abundam passagens expressas de forma simbólica. Existe um lindo discurso de Pórcia em O Mercador de Veneza. Abre aspas, a qualidade da misericórdia não é extenuante, ela cai suavemente como uma chuva gentil do céu. Fecha aspas. Uma linha que devemos citar depois na parte 2. Shakespeare não está dizendo que a misericórdia é uma chuva e, obviamente, não está dizendo que deveríamos usar uma sombrinha
na presença de alguém que está sendo benigno e misericordioso. Nas famosas palavras no final da peça Macbeth, fora, fora breves velas, fecha aspas, o rei deposto não está falando de velas, mas do fim da sua vida. Mais uma vez, não confunda o símbolo com o que ele representa. Portanto, ao chamar Deus de Pai, Jesus não está dizendo que Deus é uma pessoa que ouve nossas orações e as responde. Tudo no Um Curso em Milagres fala contra isso. São apenas símbolos que nos encontram onde acreditamos estar, pois é claramente útil pensar em Deus como um Pai amoroso. A correção da mente certa para a percepção equivocada do ego de que Deus é odioso. Antes de podermos entender que Deus não é um pai de forma alguma, não é um membro do Homo sapiens e não tem um corpo, primeiro precisamos desfazer o sistema de pensamento da mente errada de pecado e punição do ego. Finalmente, um tema básico encontrado explicitamente em muitas lições e implicitamente em todas elas é o fato de termos estado equivocados. Abre aspas. Filho de Deus, tu não pecaste, mas tens estado muito equivocado. Fecha aspas, texto capítulo 10. A parte 2 presume que nós aprendemos o que Jesus nos ensinou na parte 1, reconhecendo que temos uma mente errada e uma certa, e que fizemos a escolha certa. Em nossas mentes certas, percebemos que nossas escolhas pelo ego eram meramente tentativas equivocadas de mantermos nosso especialismo e provarmos que estávamos certos e todos os outros estavam errados. Que nossa felicidade venha à custa de outra pessoa. Vou me referir continuamente a esse pensamento crucial conforme lermos a parte 2.